azul do céu confunde-se com as cores ondulantes do oceano, tonalidades próprias que influenciam a alma do povo açoriano. Cada ilha tem a sua especificidade. Em cada passo, rasga-se um sonho, abre-se um horizonte novo com aquela autoestrada atlântica. Aquela diocese tem uma história secular, pessoas que aportaram e outras que partiram na descoberta de novos mundos. Há 4 meses, um novo bispo ancorou na sede episcopal em Angra, Ilha Terceira. Os habitantes desta terra verdejante e úmida, com uma áurea misteriosa, foram afetuosos e carinhosos com Dom João Lavrador. Uma recepção que o próprio não esquece e guarda no baú das suas memórias. E realmente para mim foi maravilhoso, porque quem vem pela primeira vez e quem está realmente a querer entrar na dinâmica desta cultura e ao mesmo tempo no conhecimento e a entrosar-se com aquilo que é a piedade popular deste povo e a sua expressão religiosa, ter este afeto e esta recepção dá-nos um conforto muito grande. Assim eu saiba realmente responder agora ou corresponder àquilo que este povo realmente me quer dizer com esta alegria, com este encanto, com este carinho e com este acolhimento. Em março último, Dom João Lavrador tomou posse como titular da Diocese de Angra. Os primeiros meses serviram para entrar lentamente na alma do povo açoriano. Contactos e diálogos para depois colocar em prática projetos novos. Esta enculturação, esta aprendizagem que eu me propus fazer, realmente junto de todos os açorianos, é uma realidade que vai sendo progressiva, mas ao mesmo tempo vai passando por diversas etapas, não é? Eu penso que a primeira etapa dessa aprendizagem e dessa aproximação realmente à cultura e à realidade do povo açoriano vai começando realmente a realizar-se, não é? Mas é algo que nunca está feito, não é? Porque este encontro com as pessoas, este conhecimento, este entrosamento, este entrar na alma açoriana, essa aí realmente levará mais tempo e, portanto, quase diria, é um ponto do programa que irá continuar. Em novembro passado, quando aterrou naquela diocese secular situada no meio do Atlântico, Dom João Lavrador fez o propósito de visitar, em primeiro lugar, os mais fragilizados da sociedade. Encontrar-se com instituições que acolhem aqueles que ficaram desprotegidos. Eu gostaria de começar já por fazer algumas visitas àqueles locais que são mais emblemáticos em relação aos que são os mais desfavorecidos. E eu aí já está agendado um encontro na penitenciária daqui de Angra. Espero que depois também seja possível, logo que esteja em São Miguel. Também estou na perspectiva de, dentro em breve, de ir aos centros de saúde, sobretudo de São João de Deus e mesmo nos hospitais, portanto, estar com esses que são os fragilizados da saúde. Também tenho a pretensão de estar com as misericórdias. Naquele pulmão verdejante, o bispo de Angra colocou-se a caminho e foi visitar os mais desprotegidos da sociedade. Já passei por várias instituições e situações, podemos assim dizer, de pobreza. Instituições, desde a Cáritas, depois às Misericórdias, passando realmente também os hospitais, não de maneira oficial, mas quando foi da visita da imagem peregrina também tive um contacto primeiro com os hospitais, com as prisões também. Em relação às situações, elas vão deparando pouco a pouco, não é? E realmente as situações de pobreza são muito grandes nos Açores. A mim, quase diria que me surpreendem, neste caso pela negativa, no sentido de que os Açores têm muitas franjas e muitas realidades de pobreza e de marginalidade. Realidades novas numa terra rodeada pelo azul do Atlântico. Apesar das belezas paradisíacas, algumas franjas da sociedade vivem em situações precárias. E há pouco tempo, espero que não seja tão verdade quanto isso, que é o problema da fome infantil,
fui alertado para isso e que já chamei a atenção para as entidades públicas para que possam ver se isto é verdade ou não, porque isto tem muito a ver com as escolas, não é? Tem a ver com a família, mas também tem a ver muito com as escolas, porque tem a ver com a idade escolar, mas tem muito a ver também com o problema da toxicodependência, que ali é muito forte, o consumo, o tráfego, tantas situações, não é? Tem a ver com o desemprego, não é? E a região está a ser realmente assolada com um problema de desemprego muito grave. A realidade prisional é uma preocupação da Igreja dos Açores. Existe um grande contraste entre o silêncio que a paisagem proporciona e a vivência entre as grades da prisão. Está noticiado que, de um momento para o outro, em breves dias, a cadeia de Angra ficará com o dobro da população. Há uma lei que tem a ver com a presença da Igreja nas prisões que não está a ser cumprida. Isso a nível geral. Atenta aos problemas e às necessidades mais prementes da população, a Igreja açoriana vai ao encontro das pessoas mais fragilizadas através dos centros sociais e paroquiais. É o caso da instituição de Fajã de Cima, na ilha de São Miguel. Este centro, desde sensivelmente 98, oferece aqui à comunidade desta freguesia serviços ao nível de várias valências. Nós temos uma valência ATL, que abrange meninos desde os 3 aos 15 anos de idade, portanto com o objetivo de os ocupar o seu tempo livre após a escola e durante as férias letivas. Temos também uma valência mais dedicada aos mais velhos, portanto um centro de dia, que neste momento está a integrar cerca de 17 idosos aqui desta comunidade também. Ainda a pensar também nos idosos, oferecemos serviços de apoio ao domicílio, ao nível da higiene pessoal, higiene habitacional e refeições, portanto nos 7 dias da semana. O centro comunitário desta instituição tem também uma loja solidária, onde vende roupa e brinquedos a preços mais reduzidos. Os bens doados são reciclados e depois utilizados pelos potenciais compradores. E que coloca à disposição desta comunidade a preços simbólicos, portanto, a venda destes bens. Para além disto, aqui nesta loja, nós iniciamos há cerca de um ano o projeto Entre Mãos, que conta com a integração de senhoras voluntárias da freguesia, em que este trabalho de voluntariado consiste em, por um lado, numa aprendizagem ao nível da costura e, por outro, permitir assim também reciclar algumas das roupas que nos são doadas. Esta integração com estas senhoras voluntárias tem corrido muito bem. Neste momento este projeto já consegue ter vários pontos de venda aqui na cidade de Ponta Delgada e já tem também colaborado até com algumas empresas privadas, nomeadamente uma cadeia de hotéis aqui na região, confeccionando uma mascote, o Piratinha, portanto, para esses hotéis. Para além destas vertentes, o Centro Social de Nossa Senhora da Oliveira tem também um pequeno pedaço de terra onde são cultivados produtos hortícolas. Uma horta solidária que dá ocupação a desempregados. Esta horta proporciona, por um lado, a integração de senhores que estão em situação de desemprego, aqui desta freguesia, e por outro, com este trabalho que é feito por eles na horta, também proporciona a venda de produtos hortícolas a qualquer pessoa que queira ou que necessite, portanto, desses produtos. Neste pequeno ateliê, as voluntárias dão a sua sabedoria e transformam o velho em novo. Ocupam o seu tempo fazendo o bem ao próximo. Este era o grande objetivo, não é, com este voluntariado, com esta ocupação, era permitir que ocupassem o seu tempo de uma forma útil e aprendendo algo que elas gostassem e no qual se sentissem bem. E aqui a área da costura foi eleita por elas, portanto, tem corrido muito bem porque nos permite, para além delas aprenderem, darem corpo e alma aqui a projetos como o Entre Mãos, não é, reciclando roupas e criando novas peças. A Igreja açoriana procura novos métodos para chegar a todos. A hipótese de um sínodo diocesano foi lançada pelo antecessor de Dom João Lavrador. Fórmulas novas para aplicar o Evangelho na sociedade contemporânea. É um princípio fundamental hoje para a pastoral da Igreja, porque o sínodo é, sem dúvida, uma instituição
enquanto que igreja, mas é também uma metodologia de trabalho pastoral. Quer dizer, uma igreja diocesana, toda ela em dinâmica sinodal, um caminho em comum, em comunhão, em corresponsabilidade, em participação de todos. E por isso eu penso que estas duas realidades se conjugam bastante bem. Depois do entrosamento na Diocese de Angra, que abrange 9 ilhas de 3 grupos, Dom João Lavrador quer lançar este dinamismo sinodal. Novos métodos para ajudar os habitantes das ilhas a crescerem na fé. Então sim, é necessário usarmos este instituto, esta instituição da Igreja para encontrarmos os melhores caminhos para a vida pastoral e, ao mesmo tempo, colocarmos no horizonte dessa mesma pastoral aquelas estruturas que são necessárias para uma maior eficácia na linha da evangelização. A origem vulcânica destas ilhas deixou vestígios inapagáveis, autênticas lições de história. O basalto que abunda naquele território entrou nas veias daquele povo, tal como as águas do Atlântico que lhes tocam e desaparecem na espuma. O negro assustador destas pedras convive diariamente com os ritmos daqueles habitantes. Em primeiro lugar, ser capaz de continuar uma tradição tão rica como esta diocese tem. Ser capaz de promover, potenciar tudo aquilo que os nossos antepassados e, sobretudo, o que no presente se tem estado a fazer, coisas tão belas e tão ricas. E depois ver como é que, em ordem ao futuro, nós somos capazes de responder aos novos tempos que estão constantemente a vir. Paisagens luxuriantes rodeadas de azul. Um azul ondulante do Atlântico que se envolve com o azulado do céu. Aqueles pedaços de terra no oceano são obra do Criador. Se a criação é um caminho para Deus, nós temos esse caminho aqui entre nós. Pela beleza, o mar mete-nos respeito, mas ao mesmo tempo é uma força que alimenta muita gente. Portanto, é a tal autoestrada, assusta, mas também é um meio de subsistência para muita gente. E, portanto, o açoriano olha o mar como um amigo, com receio, com respeito, mas no fundo um amigo. A natureza, pronto, com os imprevistos que ela muitas vezes nos traz, é a ocasião, o momento também de contemplarmos aquilo que é a obra criadora de Deus. Dentro da região, das várias ilhas, não há só uma religiosidade, podemos falar de várias religiosidades e, portanto, essa marca é a marca de algumas ilhas, mas não é a marca de todas. O substrato da união e da relação entre as pessoas faz-se na linha cultural. Nós estamos em momentos de grande ruptura cultural, que isso depois afeta profundamente a própria Igreja e quase lhe tira a capacidade para ela ter um envolvimento sólido, profundo. Apesar das contingências da vida, uma das características do povo açoriano é o lado festivo. Liberta-se do intimismo que a natureza lhe proporciona e vive de forma intensa as festividades. A devoção ao Espírito Santo e o exemplo do Cristo sofredor são duas manifestações religiosas. Domina todas as ilhas e não só, até a própria diáspora, as festas do Espírito Santo. Onde há um açoriano, há a festa do Espírito Santo, não é verdade? E depois temos, mais numas ilhas do que noutras, também muito centrada na figura de Cristo. O tempo é algo que abunda. Tempo para olhar, tempo para conviver, tempo para ajudar. Os horizontes largos que o mar proporciona, tal como o bater contínuo das ondas, são um silêncio fortificante. Há toda uma beleza à nossa volta que, se nós pararmos um bocadinho, leva-nos até, transcende-nos, leva-nos ao transcendente. E nesse aspecto, creio que sim, temos de dizer que estamos permanentemente no retiro. A grande relação que este povo foi capaz de fazer entre a fé e a cultura está precisamente patente, não é? Como que solidificou nesta realidade da piedade popular. O Senhor Santo Cristo dos Milagres está na alma do povo açoriano, tanto no arquipélago como na diáspora.
O olhar profundo daquela face sofredora simboliza a vida e as vivências nas ilhas. Quando se olha aquele rosto, o coração humano fica desconstruído. Que nem tudo o que é religiosidade popular é bom só por ser religiosidade popular. A religiosidade popular está marcada pela sua influência cultural, mas também depois por outros interesses. E, curiosamente, o império do Espírito Santo que aparece na Igreja para purificar a Igreja ou para a tornar mais espiritual, também esse próprio império corre o risco de se tornar demasiado mundano. A gente hoje procura também que a espiritualidade seja mais centrada naquilo que é o caminhar da Igreja e o sentir da Igreja. A espiritualidade açoriana expressa-se naquilo que a gente chama a religiosidade popular, não é? E a religiosidade popular é muito importante, mas tem de haver constantemente um esforço de purificação, chamemos-lhe de amadurecimento, sobretudo para centrá-la na figura de Jesus Cristo. As copas verdejantes das árvores tocam o azul do céu. O verde rasteiro que serve de sustento ao gado bovino é brilhante como a luminosidade solar. Cromas diferentes pintados no meio do oceano. A natureza influencia a personalidade destes ilhéus. Acho que o verde nos ajuda a sair um pouco daqueles momentos em que a gente sente um pouco o peso do isolamento, da distância ou do sofrimento, e o verde faz-nos abstrair um pouco disso e faz acreditarmos na esperança. O modo de falar, essa dolência das ondas, como dizemos, a ardência da caldeira, o verde da esperança, quer dizer, marca por alguma nebulosidade que influencia bastante, marca pelas limitações, mas também pelo horizonte, pelo sonho, pela fragilidade da terra. É uma espiritualidade muito enraizada, tem a sua origem na espiritualidade franciscana, quando os franciscanos vêm para os Açores e deixam a sua marca aqui nos Açores, sobretudo tem a ver com a devoção ao Espírito Santo, muito marcada pela devoção ao Espírito Santo, também com a Quaresma, a espiritualidade da Quaresma, procissões de passos, procissões penitenciais, também marcaram muito o povo açoriano, e depois também a própria conjectura açoriana, as catástrofes, as tempestades, etc., também provocam ou provocaram ao longo da história uma maneira própria de relacionamento com Deus, de relacionamento com o espiritual. As brumas escondem algumas belezas, autênticos sinais que ajudam a revelar os mistérios que cada monte esconde. Mas sempre que há algo tapado ou encoberto, também o mesmo há de descoberto, porque sabemos que nessas nuvens há sempre uma ilha a seguir, e de maneira que quando vemos, por exemplo, aqui da Terceira, como já hoje, São Jorge ou o Pico, sabemos que pode estar tapado, mas que para além daquilo há uma outra realidade que é que nos está mais próximo e que parece tão distante, de maneira que tudo o que está escondido, ao mesmo tempo, é aquilo que está por revelar. Cada ilha tem a sua especificidade, uns mais foliões, outros mais intimistas. No entanto, cada ilhéu procura viver a sua religiosidade. Apesar das partidas que a origem vulcânica origina, o terceirense não perde a sua alegria. O terceirense acho que se pode definir um pouco assim: vivo hoje, amanhã será o que Deus quiser, e este viver hoje permite-lhe fazer a festa, viver a alegria, vivendo todos os outros valores, trabalha como todos os outros, procura, luta pelos seus objetivos, mas vive muito esta dimensão da alegria, do acolhimento, da hospitalidade. Eu acho que todas as ilhas são hospitaleiras, mas a Terceira, se calhar, nesse aspecto é mais notório do que nas outras. Com a sua arquitetura emblemática, os impérios do Espírito Santo são espaços característicos que salpicam o território dos Açores. A simbologia da caridade, expressa através da arte, é levada para o cotidiano da vida. Primeiro aparecem as Irmandades do Espírito Santo para executar aquilo que é próprio do que a rainha ou do que os nobres podiam fazer em nome individual. Há uma Irmandade que promove a festa do Espírito Santo, e é essa própria dinâmica também, por exemplo, em Santa Maria se chama Império,
não à casa em si, que é a casa do Espírito Santo, mas à dinâmica do Império, que é o modo de apresentar o Espírito Santo e de o tornar numa realidade social ou comunitária. Um dos desafios que nós temos, que é a pastoral, a nossa pastoral, é exatamente como ir purificando o profano que se foi metendo. Pessoalmente penso que, por exemplo, em relação ao Espírito Santo, estamos a correr o grande risco de ela ficar mais profana do que propriamente religiosa naquilo que é da sua origem. Mantém valores que são valores evangélicos, que parece-me que falta é redescobri-los, trazê-los ao de cima. E aqui na terceira é essa dinâmica e ao modo plástico como ela se representa ou está instalada, chama-se Império à Casa, que no fundo é uma dinâmica e que também noutros sítios se chama Casa do Espírito Santo, como se pode chamar Casa de Misericórdia, que aliás estão muito associadas, que é o lugar de onde tudo brota, de onde a dinâmica se realiza. Aquelas casas minúsculas estão cravadas de simbolismo. Quase todas elas têm uma pomba, a coroa e a data da construção. Paredes que mostram a história de um povo. Histórias da alma açoriana esculpidas nos impérios do Espírito Santo. A seiva dos ilhéus está bordada pela natureza verdejante, pela dor basáltica e pelo horizonte azulado. Lições de vida onde a solidariedade está bem visível. A partir do século XIX, esses espaços móveis foram dando lugar a uns espaços fixos, primeiro em madeira e depois em pedra ou em cantaria. E acabaram por ser fechados, ainda em algumas ilhas, por exemplo, no meu caso Santa Maria, espécie de uns alpendres que ainda são abertos, mas por causa de questões de higiene, até por algumas ordens municipais, não pela própria dinâmica do Império, os edifícios foram sendo fechados. Uma das festas mais queridas deste povo é, sem dúvida, a do Divino Espírito Santo. A natureza verdejante desafia a experienciar a partilha junto daquelas minúsculas casas. Umas mais garridas, outras mais sóbrias. As cores mais garridas deve-se à expressão popular, que aliás se encontra também em algumas capelas, um ou outro batistério, e portanto é ao gosto popular, mas também o Espírito Santo está muito associado à alegria. Com um novo bispo, a Diocese de Angra está atenta à realidade e procura responder positivamente às solicitações. Mas para que isso aconteça, a formação é essencial. É importante a formação em todos os campos e em todas as áreas, é um desafio permanente que nos é posto, até porque, por exemplo, nós, o facto de sermos ilhéus, temos algumas limitações em campo, no campo da formação, etc. Em pleno ano da Misericórdia, a Igreja dos Açores está atenta ao mundo e às periferias. O ano da Misericórdia pode ser, e oxalá que seja, um momento muito privilegiado para isso, até porque se nós tivermos em conta aquilo que o Papa Francisco nos diz, ou nos pede para este ano da Misericórdia, ele desafia-nos a revalorizar as obras da Misericórdia. E as obras da Misericórdia é a solidariedade, é a caridade, talvez devemos chamar com outros nomes aquilo que aprendemos na catequese em pequenos das obras da Misericórdia, mas se pegarmos por aí nesse aspecto, que está nos desafios que o Papa nos deixou. Uma diocese sui generis que faz fronteira com o mar. Uma diocese diferente porque tem 9 ilhas e todas elas com a sua identidade própria. Costumamos dizer na brincadeira que cada ilha é quase uma diocese. Não é possível, mas cada ilha é quase uma diocese no sentido que cada uma tem uma identidade muito própria. E o primeiro grande desafio é manter a comunhão nesta diversidade. Uma diocese secular que responde aos novos desafios e está atenta aos desequilíbrios do mundo de hoje.